vereadora, servidores dessa casa, imprensa, público presente. Quero cumprimentar aqui a dona Lúcia, lá da Vila Independente, nos prestigiando hoje, juntamente com o irmão Melo, presidente da Associação de Moradores lá. Obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna aqui, hoje essa sessão foi assim, houve várias colocações aqui sobre a questão do servidor público, né? Servidor público do modo geral. E essa situação do servidor público a gente tem acompanhado, tem acompanhado de perto, né, como dirigente sindical, mas também como questão pessoal, que minha esposa é servidora pública do município, já concursada, já há 26 anos, né, e a gente tem acompanhado de perto. O que a gente percebe é que na legislatura passada, eu fui foi o único vereador que focou essa questão aqui dos servidores públicos. Nós lutamos aqui naquela questão da saúde, das 30 horas dos enfermeiros lá, dos técnicos, aquela discussão, que foi motivo até de uma camiseta, 30 horas já, uma camiseta preta, que fizeram até uma manifestação em frente à prefeitura, né, e eu me recordo muito bem dessa manifestação, que no dia ainda choveu, o vento levou a barraca, e aquela história toda, a gente teve que ficar segurando a barraca lá com chuva e vento, a maioria se molhou. Teve essa discussão, teve a situação do plano de cargo e salário aqui dos servidores do modo geral, do estatuto do servidor, né, que a gente conseguiu abrir essa discussão aqui dentro, e teve várias. O que a gente percebe é que na legislatura passada a gente foi uma voz isolada, né, na defesa do servidor público, uma voz isolada. A gente bateu, levantou os questionamentos aqui do plano de cargos e salários aqui, lutou, e a nossa voz não teve eco nenhum aqui dentro. Por quê? Porque o gestor anterior, o prefeito anterior, que ficou 8 anos no poder, aqui do nosso município, não esboçou o mínimo de gesto, o mínimo de preocupação com o servidor público e muito menos com o serviço público do modo geral. Isso que a gente presenciou. Através de várias situações. Mandou aqui, só para centrar aqui no Estatuto do Servidor, eles mandaram o Estatuto do Servidor aqui no afogadilho, né, desrespeitando que precedeu uma discussão com o Sismuf, e num debate que teve aqui na sala de reuniões, eu coloquei, houve a discussão com o Sismuf, que é o sindicato que representando a categoria, a palavra que veio da época do representante do Executivo na apresentação, falou, os servidores nessa discussão não interessam, o que interessa é a Câmara para estar discutindo e votando aqui no plenário. A gente levou essa discussão para os servidores, tanto é que daí o prefeito foi obrigado a retirar o projeto. O que a gente percebe em toda essa situação, fazendo um comparativo da legislatura passada, que tinha um outro prefeito, e dessa atual legislatura, é uma situação assim, que a gente tem que fazer um comparativo, né, porque a gente acompanhou a discussão lá atrás. O que a gente percebe que esses mesmos autores aí, desses requerimentos que foi aqui, hoje está defendendo de unhas e dentes a mudança no servidor público, como se fosse os paladinos, vou usar sempre essa expressão aí, do servidor público, como se descobrisse o servidor público que ele existe agora, o ano passado e esse ano aqui. Como se fizesse essa descoberta agora. Só que esse mesmo vereador esquece que ele ficou 4 anos aqui atrás, e por que não se somou a minha voz, a minha luta lá na legislatura passada, já que ele está tão preocupado com o plano de cargo e salário do servidor público, por que não se somou na nossa luta para ter mais força lá atrás? Só agora, véspera de uma eleição que vai acontecer daqui 4, 5 meses. Por quê? Já pararam para analisar? Já pararam para fazer esse questionamento? Se isso daí não cheira populismo, para estar de bem com a base? A gente quer fazer essas colocações. E fazer justiça aqui também, que nós temos um prefeito que foi eleito democraticamente pelo povo, e esse prefeito, a gente concorde ou não, sendo de oposição à situação, ou neutro, ou de outra cidade aqui, os fatos falam por si só. Não adianta você vir aqui na tribuna e ficar falando,
e só que sua prática no dia a dia é uma outra prática. Os fatos falam por si só. E esse prefeito, se a gente for pegar os fatos e as atitudes desse prefeito, falam por si só. Esse prefeito, já na época de campanha, ele teve uma postura em defesa de um plano de cargo e salário de todo servidor público, de uma forma decente, de uma forma de valorizar, de uma forma de não criar ilhas dentro do servidor público, para dar benefício para alguns determinados grupos, para aquele grupo trabalhar na divisão da categoria do modo geral. Vou exemplificar e esclarecer essa questão das ilhas de uma forma melhor. O ex-prefeito tinha uma prática de pegar, por exemplo, assim, os próprios agentes patrimoniais, que foi citado aqui no requerimento hoje, criar alguns subgrupos dentro dos agentes patrimoniais, dando encargos, encargos de encarregância, que se diz. Esses encargos de encarregância variam até 100% de gratificação para esses servidores. Pegava algumas lideranças, alguns servidores dos agentes patrimoniais, exemplo, que era mais ligado ao prefeito, dava esses para eles, essas gratificações, e calava a boca desses caras, desses servidores públicos. A mesma situação na área da saúde, a mesma situação em vários setores, para neutralizar. Tanto é que essa situação funcionou até nas negociações com o Sismuf, onde criou divisionismo dentro da categoria. Hoje nós temos um gestor, um prefeito, que está fazendo o contrário. Ele está agindo de uma forma uniforme, de uma forma de atender a categoria de uma forma horizontal, né, não criar subgrupos para alguns privilegiados dentro da máquina pública, da forma que foi citado aqui. Está tendo essa preocupação. E vou nessa linha de você estar mostrando quem que está preocupado com o servidor público, que alguns meses atrás aqui, o próprio prefeito mandou um projeto para criar o plano de cargos e salários dos servidores da Fundação Cultural. Vocês se recordam muito bem aqui que a Fundação Cultural, até então, não tinha plano de cargos e salários. Até então não tinha. Cerca de 20 anos, cerca de 20 anos, os servidores da Fundação Cultural não tinham plano de cargos e salários. Eram indicações, era transferido de uma secretaria para outra secretaria, da Secretaria de Educação, da Secretaria dos demais segmentos que compõem o serviço público. Esse prefeito, numa ação de sanear, numa ação de compromisso com os servidores da Fundação e atendendo o pedido desse vereador que está usando essa tribuna, encaminhou, e atendendo principalmente o pedido dos servidores da Fundação, encaminhou o projeto. Esse projeto foi debatido, foi discutido, teve a participação dos servidores da Fundação Cultural, teve a participação dos servidores da Fundação Cultural, e esse projeto foi aprovado. Esse projeto foi aprovado hoje, uma luta de cerca de 20 anos dos servidores da Fundação Cultural, tem um plano de cargos e salários, inclusive, segundo informações, está para ter concurso público para estar implementando o quadro. A mesma situação, não precisa buscar aqui, é a situação dos servidores da educação, né, dos professores e das professoras. Vocês se recordam muito bem que naquela discussão do IDEB, naquela discussão que houve da melhor qualidade de ensino aqui, se privilegiou o 14º, o 15º, falando até em 16º salário, algumas situações assim para tirar o foco, né, da divisão do servidor público. Esse gestor que está aí, um dos primeiros compromissos assumido com as professoras foi estar definindo um plano de cargo e salário. Eu me recordo que o ano passado, como o Sindicato das Professoras chamou a primeira discussão lá no PTI, elas me convidaram, a gente esteve lá na abertura dos trabalhos, onde começou a discutir para viabilizar um plano de cargo e salário para as professoras. Eu participei dessa discussão lá atrás, o ano passado ainda. E as professoras vêm trabalhando esse plano de cargo e salário desde lá. E agora, essa casa acompanhou
a população de Foz acompanhou, algumas semanas atrás, o sindicato das professoras, juntamente com o prefeito, né, e os vereadores, protocolaram aqui nessa casa o plano de cargo e salário dos professores, da qual está nas comissões, está em trâmite aqui nessa casa. E não foi uma coisa imposta de cima para baixo, foi uma coisa que houve um debate, um grande debate, cerca de um ano de debate com a categoria, da qual se traduziu nesse projeto que está aqui, que o prefeito assumiu. A mesma situação com as meninas que trabalham na Starf. Vocês se recordam que na legislatura passada elas foram obrigadas a fazer greve, fazer paralisação, da qual a gente teve com elas no piquete ali em frente às Casas Bahia, ali, né, no debate junto com elas, né, ajudando na questão da luta dela na legislatura passada. E esse projeto das meninas da Starf já está tramitando na Câmara também, já foi protocolado essa semana aqui na Câmara. Então, a gente está vendo que o ex-prefeito teve 8 anos para dar uma resposta para tudo isso daí. 8 anos. E esses vereadores que vêm agora aqui de uma forma alvissareira, vamos colocar dessa outra forma aqui, alvissareira, como se descobrisse o servidor público agora, esse mesmo vereador alvissareiro estava na legislatura passada. Por que não foi alvissareiro lá atrás também? Só agora, véspera de uma campanha eleitoral. Então, eu estou fazendo essas colocações aqui para fazer justiça. Justiça com quem está comprometido com a questão da máquina pública, justiça por quem está fazendo alguma coisa, e justiça para demonstrar que essa administração, entre erros e acertos, está demonstrando uma forma definidora que está comprometido, acima de tudo, com um plano de cargos e salários decente para todos os servidores do município de Foz do Iguaçu, né, para valorizar, para incentivar, para qualificar. E fazendo concurso, né? Quem se lembra ainda da questão dos professores de educação física aqui, que o ex-gestor teve a coragem, o disparate de mandar um projeto aqui para acabar com a obrigatoriedade dos professores de educação física na rede pública municipal. E esse prefeito teve a coragem de contratar servidores públicos na área de educação para a educação física. Então, a gente está fazendo essas ressalvas aqui para não achar que a gente tem memória curta, né, que a gente está desinformado, né, e achar que todo mundo aqui é um bando de que não está acompanhando a discussão política. Então, a gente está acompanhando, sim, e por estar acompanhando, e por estar na legislatura, que eu estive na legislatura passada aqui, levando o pau de todo mundo nessa casa aqui, como uma das únicas oposições aqui, a gente tem que fazer esse resgate aqui. Porque esse mesmo vereador que estava aqui hoje aqui defendendo, era o mesmo que estava lambendo bota do prefeito lá atrás. A gente tem que colocar dessa forma, né, porque isso irrita, porque eu sei o que eu passei aqui, quase perdi o meu mandato passado aqui num jogo de força, político que teve aqui, numa arquitetura, para querer desmontar o posicionamento da gente, e agora nada como um dia atrás do outro, e nada a gente ter como Deus, como balizador, como nosso iluminador. Nada como, as coisas estão acontecendo aqui, né? Porque só em véspera de eleição surge 3 ou 4 requerimentos aqui para discutir a questão da luta dos servidores públicos. Essa luta já existia há muitos anos, e na legislatura passada essa luta já existia, e a gente teve junto com os servidores, inclusive nos piquetes. Esse mesmo vereador que vem aqui, de uma forma alvissareira, fazer a defesa aqui, não vi nenhuma vez no piquete, não vi nenhuma vez no piquete das meninas da Fostran, das lutas pelas 30 horas e dos professores do modo geral. Sempre estava no esquema do governo. Então, a gente tem que fazer essas colocações aqui para fazer esses esclarecimentos. Nós estamos numa discussão política, tem que ficar bem claro isso aqui, não é discussão pessoal, a discussão é política, e como a discussão é política, nós temos que fazer esses resgates, esses levantamentos, para que a população também saiba que essa casa aqui tem gente que pensa, que raciocina e tem conhecimento da história. Senhor presidente, eu tinha outros temas para falar, né, mas eu fiz questão de me atentar somente a esse tema aí, porque é uma situação que houve um debate muito forte aqui nessa casa, e era importante a gente fazer alguns resgates históricos aqui para a gente avançar nesse debate. É isso que eu quero dizer. Agradecer a Deus mais uma vez por estar usando essa tribuna e desejar um bom dia a todos, o senhor e a senhora. Muito obrigado.